buscando salvação. Parte 8. Neia se preparou para ser repreendida por Remédios, e com certeza, depois que eles voltaram para a pousada, ela veio. Você tem ideia do que fez? O rosto de Remédios estava vermelho quando ela se aproximou de Neia. O vice-capitão Gustavo apressou-se em estender os braços e se colocou entre Neia e a capitã. Capitã Custódio, um momento por favor. Não há como negar que as ações da escudeira Baraja foram rudes, mas no final, ela nos salvou um ano de espera. Isso não é algo digno de louvor. Não fale bobagens. A coisa toda poderia desaparecer como fumaça por causa dela. Além disso, você quer que eu a elogie por agir por conta própria? Tenho cara de idiota por acaso. Eu sinceramente peço desculpas. Neia inclinou a cabeça enquanto se desculpava com cordial sinceridade. Você realmente sente muito por isso? Talvez tenha tido sorte desta vez, mas você pode assumir a responsabilidade se a situação for de mal a pior. A culpa recair sobre sua serva. Eu já sei disso. Me responda. Você pode olhar nos olhos de todas as pessoas que sofrem do reino sacro e dizer-lhes que a ajuda não virá por sua causa. Não, sua serva não pode suportar essa responsabilidade. Então por que se intrometeu e fez aquilo? Mas que merda passava por sua cabeça? Neia levantou a cabeça e olhou diretamente para a capitã. Se a necessidade surgir, eu sinto que a senhora deveria tirar a minha vida e oferecê-la ao rei feiticeiro como uma desculpa por minhas ações. Os olhos de Remédio se arregalaram quando ela ouviu isso. No entanto, eles rapidamente se estreitaram em desgosto mais uma vez. Ao lado dela, o vice-capitão Gustavo assentiu vigorosamente no que parecia ser respeito. E acha mesmo que isso basta para ganhar perdão? Você acha que uma vida como a sua será o suficiente como um pedido de desculpas? Eu não sei, mas tenho certeza de que a senhora e os outros poderão pensar em alguma coisa, capitã. E o que você fará se não conseguirmos pensar em nada? Foi como a capitã disse. Era provável que mesmo a execução de Neia não fosse suficiente para ganhar o perdão do rei feiticeiro. No entanto, Neia ainda havia dito aquilo na Câmara de Audiências porque 3 anos era tempo demais para esperar. Será que a capitã estava disposta a aceitar esperar por 3 anos? Porque estou sendo repreendida por alguém que não fez nada. Eu sei que as vidas das pessoas do reino sacro estão na balança, então eu não devo agir por vontade própria. Mesmo assim, alguém deveria ter feito algo lá na audiência. Não estaria tudo bem desde que houvesse um bom resultado? Ou o processo era mais importante? Ela provavelmente não poderia dar uma resposta como essa. Mesmo assim, era um tanto injusto levar bronca de alguém que sequer se adiantou para fazer algo. Claro, Neia tinha uma boa ideia do que aconteceria caso dissesse isso. Portanto, ela permaneceu quieta e simplesmente abaixou a cabeça. Capitã, isso basta. Graças aos esforços dela, economizamos um ano de espera. Recompensas e punições precisam equilibrar a balança. Talvez devesse elogiá-la de forma semelhante. Tixi. Parecia que a capitã ainda não estava satisfeita com o sermão enquanto se virou e saiu. Gustavo suspirou e depois se virou para Neia. Sua determinação é verdadeiramente admirável. A capitã pode não demonstrar, mas a verdade é que ela respeita suas contribuições. Isso foi definitivamente uma mentira. Isso foi uma mentira que ninguém poderia encobrir. Talvez Gustavo tivesse percebido seus pensamentos pela expressão dela, mas ele a olhou nos olhos e sorriu amargamente. Enfim, vou falar com a capitã sobre isso. Evite se encontrar com ela por agora, ou as coisas podem ficar um pouco espinhosas. Eu poderia incomodá-la para dar uma volta lá fora por um tempo. Compreendo. Obrigado, vice-capitão. Uma vez fora da pousada, Neia vagou sem rumo pelo frio do inverno. Eu apenas sinto que, mesmo com o pedido de ir para fora, onde ela deveria ir neste país? Neia se tateou nos bolsos e tirou uma pequena bolsa de couro. Havia pouco dinheiro dentro, apenas algumas moedas de cobre e prata do reino sacro. Se esses não pudessem ser usados, Neia ainda tinha uma moeda de ouro comercial. Seria mais do que suficiente para obter uma refeição. No entanto, esta moeda de ouro foi o último dinheiro que os pais de Neia lhe deram. Onde ela deveria gastar esse valioso dinheiro? Neia olhou para a terra estrangeira diante dela. Que saco! Ah, você parece estar suspirando bastante. A voz repentina de perto fez os ombros de Neia estremecerem. Apresse-se e desça a estrada até lá. Este lugar é óbvio demais. O dono dessa voz não era alguém que ela esqueceria em tão pouco tempo. Neia conseguiu se impedir de exclamar reflexivamente. Depois disso, ela caminhou conforme as instruções, e então ela ouviu algo se movendo atrás dela. Parece que não era apenas uma voz que ela estava ouvindo, mas que havia alguém por trás de Neia, embora a pessoa tivesse se tornado invisível para que Neia não pudesse vê-la. Depois de virar a estrada como ordenado, ela ouviu a voz dizer: "Pegue o beco à esquerda." Neia obedeceu silenciosamente.
O beco estava surpreendentemente limpo, sem transeuntes. Depois de dar vários passos, Neia se virou e falou o nome do dono da voz. Vossa Majestade, é ousadia perguntar por que o senhor veio aqui? Eu não consigo te ver por causa da magia. Entendo, então é por isso que foi tão obediente. Já sabia quem eu era. Dizendo isso, o rei feiticeiro se revelou. Ele havia mudado a vestimenta para um manto preto despretensioso, mas mesmo assim brilhava como veludo. Parece que era uma peça de roupa muito bem feita. Neia imediatamente genufletiu diante dele. Sim, é como Vossa Majestade diz. Também, posso perguntar onde estão os seguidores de Vossa Majestade? Não, não há nenhum. Afinal, ter seguidores por perto tornaria as coisas problemáticas. Por que diz isso? Eu quero falar com sua capitã em particular, então por favor vá chamar ele não, seria melhor fazer isso em um quarto. Você pode me ajudar a abrir a janela do seu quarto? Eu vou entrar por lá. Esse foi um pedido bizarro. Até porque, ela não tinha essa liberdade para fazê-lo. No entanto, ela estava lidando com o rei deste país e um rei que havia concordado em ajudar o reino sacro. Ela não podia fazer nada para arruinar sua boa vontade. A palavra assassinato passou pela mente de Neia, mas se o rei feiticeiro quisesse fazer isso, ele poderia tê-lo feito na Câmara de Audiências. Claro, o ser diante dela pode ser alguém disfarçado como o rei feiticeiro. No entanto, sua presença era de um governante imponente, então inconfundivelmente era o rei feiticeiro de antes. Cada movimento que ele fazia era algo que só era possível por alguém que era um governante nato. Ela deveria confiar nele. Ou não? Neia ponderou isso e escolheu o primeiro. Entendido. Eu farei isso imediatamente. Por acaso você está em missão? Se fosse esse o caso, eu deverei pedir desculpas à sua capitã. Os olhos de Neia encontraram os do rei feiticeiro. Se não é uma missão, então está em seu tempo livre, não? Bem, é muito valioso eu deveria pedir desculpas a você por ceder seu precioso tempo de descanso, pois estou pedindo que faça coisas. Não é nada disso, enfim, vou abrir a janela para o quarto da capitã agora. Neia saiu correndo imediatamente, deixando o rei feiticeiro para trás. Aquelas palavras amáveis vindas de um terceiro foram como alguém aplicando gentilmente um emplasto revitalizante a uma mão coberta de arranhões e hematomas. Elas penetraram no coração de Neia e a surpreenderam. Neia correu com todas as suas forças e voltou rapidamente para a pousada. É claro que correr não era permitido dentro de um estabelecimento de luxo como este, mas isso não era motivo para Neia andar devagar. Tudo o que ela podia fazer era se mover o mais rápido que pudesse, sem causar qualquer ofensa, mas apesar de tudo isso, podia sentir os olhares gelados dirigidos a ela pelos funcionários da pousada. No final, em meio a tudo isso, Neia finalmente chegou ao quarto da capitã. Neia imediatamente bateu na porta e, em seguida, descobriu que estava trancada quando tentou usar a maçaneta. Um calafrio percorreu o coração de Neia quando percebeu que tinha sido banida, mas agora não era hora de se preocupar com esse tipo de coisa. Eu sou a escudeira Neia Baraja, por favor, abra a porta. A porta estalou e um paladino mostrou seu rosto por trás da abertura. Licença. Ela disse, agora não era hora de observar cada um dos pontos de etiqueta. Neia então se virou para Remédios, que estava dentro da sala, e disse: o rei feiticeiro deseja falar em particular com a capitã. Neia podia sentir os olhos de todos olhando para trás de suas costas. Não é isso. Ele não está atrás de mim. Dizendo isso, Neia foi até a janela e a abriu. Como esperado de um estabelecimento de alta classe, as janelas deslizaram suavemente abertas, sem nenhum traço de interferência. O que está fazendo? Do ponto de vista de uma terceira parte, esta foi uma ação inesperada. Era natural que um paladino gritasse com ela. Era ainda menos tolerável para uma paladina que já havia sido encarregada da segurança da rainha sagrada. No entanto, Neia os ignorou quando ela inclinou a parte superior do corpo para fora da janela e acenou para o rei feiticeiro, que deveria estar do lado de fora. Depois disso, Neia foi arrastada de volta pelo colarinho. O que pensa que está fazendo, escudeira Baraja? Não bastasse abrir as janelas assim, ainda mente sobre a presença do rei feiticeiro. Olhando para trás, ela viu uma paladina de rosto vermelho. Sua raiva era compreensível. Contudo, já está de bom tamanho, eu acho. Ela quebrou as regras pois eu pedi. Se a culpa deve ser atribuída, então deixe cair sobre mim. Uma voz calma ecoou pelo recinto. O rei feiticeiro se revelou lentamente na moldura da janela. Neia viu um paladino pegando a espada longa em sua cintura e, freneticamente, tentou detê-lo. Peço desculpas por alarmá-los. Eu escolhi vir sozinho pois queria conversar em particular. Embora possa ser um pouco rude entrar por uma janela, não pude evitar a fim de manter meu anonimato. Espero que possa entender isso, e devo pedir desculpas a ela também.
Depois de descer do peitoril da janela, o rei feiticeiro examinou o interior da sala com o porte régio de um rei. Eu sou o rei feiticeiro Ainzoalgon. Após a menção de seu nome, Neia caiu de joelhos antes de qualquer outra pessoa. Um momento depois, ela ouviu os paladinos atrás dela simultaneamente fazendo a genuflexão. Muito bem, levantem-se, o tempo é curto, se for conveniente, podemos ter uma rápida conversa, Capitão Custódio. Não temos objeções, Vossa Majestade. Então, por favor, venha por aqui. Quando Neia se levantou, ela exalou, bem a tempo de encontrar os olhos do rei feiticeiro, que havia se virado. É claro que não havia globos oculares nas órbitas dos olhos do rei feiticeiro, então dizer que ela olhava nos olhos dele era pura imaginação de Neia. Aquela escudeira não participará. Ela é apenas uma escudeira, Vossa Majestade. Ela não estava presente na Câmara de Audiência antes. O tom natural do rei feiticeiro o fez soar como se ele genuinamente não soubesse. No entanto, suas palavras continham um poderoso senso de sarcasmo. Escudeira Baraja, venha se juntar a nós. Sim. Embora Neia não gostasse muito de participar, por algum motivo ela queria saber o porquê o rei feiticeiro escolhera visitá-los. Remédios e Gustavo encararam o rei feiticeiro de suas posições na mesa, enquanto Neia e os outros ficaram ao lado das paredes. Do mesmo modo quando receberam a rosa azul. Então, Vossa Majestade, por favor, permita-me fazer uma pergunta direta. Posso perguntar o porquê o senhor agraciou nosso humilde alojamento? Remédios assentiu depois que Gustavo falou. Mas é claro. Como eu disse anteriormente, eu não gosto de arrodeios. Afinal de contas, isso facilita a má interpretação das palavras ou a distorção de seus significados. Havia um senso de realidade nas palavras do rei feiticeiro que não podiam ser articuladas. Embora eu tenha decidido enviar o Momo em 2 anos, se concordar com um pedido meu, seria impossível enviar alguém a par com o Momo do reino feiticeiro. A par com o Momo. Remédios não pôde deixar de exclamar. Posso saber a natureza do pedido que Vossa Majestade deseja fazer? Dependendo da natureza do pedido, eu oro para que nos perdoe se não pudermos dar uma resposta imediata a Vossa Majestade. O rei feiticeiro riu em resposta às palavras de Gustavo, e então ele falou. Mas é claro. Dado o seu estado atual, eu posso imaginar, agora, chamá-los de resistência seria inusitado nesta situação, mas o fato é que os senhores provavelmente são um bando de guerrilheiros escondidos em cavernas. Estou errado. Todos os presentes prenderam a respiração. Neia não foi exceção. Porque o rei feiticeiro poderia falar sobre a verdadeira natureza de suas circunstâncias? Como ele tinha adivinhado isso? A analogia da caverna foi particularmente impressionante. Os rostos da capitã e Gustavo eram máscaras de pedra, apenas os olhos se moveram para olhar para Neia. Eles devem ter pensado que ela havia vazado a verdade para o rei feiticeiro. Portanto, Neia balançou a cabeça, para indicar. Não fui eu. O rei feiticeiro ignorou Neia e o choque dos outros e continuou falando. A força do Sul está intocada, porém não procurou cooperar com eles e conduzir operações conjuntas. Isso é porque existe uma divisão entre vocês e os nobres do Sul, sendo esse o caso, uma vez que você, que não conseguiu proteger a Rainha Sagrada, caia sob o comando do novo Rei Sagrado, provavelmente será muito difícil manter sua posição anterior. Portanto, é impossível que me ofereça terras, títulos, concessões comerciais e outros privilégios. Capitã, se realmente manter suas palavras sobre este assunto, a possibilidade de uma guerra com o meu reino feiticeiro existe, claro, dependendo do que o próximo rei sagrado decidir. O rei feiticeiro destacou claramente os pontos-chave da guerra com os demi-humanos, assim como as decisões que eles tomaram sobre seu futuro. Da mesma forma, você não pode usar os tesouros de seu país como barganha. Por exemplo, a espada sagrada que carrega, Capitã Remédios. Se realmente tentasse negociá-los, o máximo que poderia fazer seria tratar os tesouros do seu país como tendo sido saqueados por Jaldabal e depois entregá-los a mim. No entanto, isso é muito perigoso. Se alguém informar ao próximo rei sagrado que a riqueza foi realmente obtida através de você, a confiança deles em seus paladinos provavelmente irá afundar como uma pedra em um lago. Em outras palavras, é inútil. Portanto, senhoras e senhores, tudo o que podem fazer já foi feito na Câmara de Audiências, informando-me de sua situação. Imagino que eu tenha acertado em cheio, dadas as expressões em seus rostos. Depois de dizer tudo isso, o rei feiticeiro recostou-se no encosto da cadeira. O silêncio tomou conta. Perfeito. Ele foi primorosamente perfeito. Neia não sentiu nada além de respeito pela interpretação do rei feiticeiro sobre a situação. Era esse o homem que eles chamavam de rei feiticeiro? Neia pensou. Neia uma vez encontrou a Rainha Sagrada de perto, mas a Rainha Sagrada simplesmente a cumprimentou, e Neia não teve a chance de interagir de verdade com um verdadeiro monarca.
Para Neia, agora era a primeira vez que ela se encontrava com um governante absoluto, um detentor de uma dignidade e discernimento que superava todos os outros, além do poder incrível ou, em outras palavras, um ser perfeito. Este impacto poderoso deixou uma impressão indelével no coração de Neia. Dito isto, qualquer um poderia ter imaginado isso. Na verdade, estou um pouco envergonhado de vir aqui falar essas coisas. Eu acredito que nenhum de vocês chegou a pensar que eu não consideraria isso, correto? Claro, Vossa Majestade. Gustave respondeu com um sorriso seco no rosto. Maravilhoso. Se eu tivesse sido considerado como um idiota que não poderia nem pensar nisso, eu não seria capaz de enfrentar meus subordinados que trabalham por mim. Agora, com base em tudo isso, deixe-me ser claro sobre o que eu quero, isso seria, as empregadas. Eu quero as empregadas. Todos, incluindo Neia, só podiam ficar estupefatos com as palavras ridículas que tinham acabado de sair da boca do rei feiticeiro. Ah, minhas desculpas. Eu não fui claro. Como direi isso? Acredito que, durante nossa reunião anterior, surgiu o tópico de Jaldabaoth, que ele possui empregadas poderosas. Isso é o que eu quero. Qual grau de conhecimento mágico você possui? Nenhum. Depois que Remédios disse isso, o rei feiticeiro olhou em volta, como se buscasse ajuda. Então é isso. Bem, nesse caso, eu me pergunto onde eu deveria começar a explicar isso. Ah, bem, isso também. Imagine que Jaldabaoth acorrentou as empregadas a ele por algum mecanismo. Portanto, meu plano é derrotar Jaldabaoth, tomar essa fórmula para mim e depois colocar as empregadas sob meu controle. Desta forma, meu país ganhará poderosos lacaios. Mas nós não vimos essas empregadas de Jaldabaoth. A resposta de Gustave fez o rei feiticeiro rir. Elas foram avistadas no reino, afinal. Acho difícil imaginar que elas não estejam lá. Ou talvez elas não apareçam até que Jaldabaoth seja encurralado. Permita-me repetir, não temos certeza se as empregadas realmente existem. O que Vossa Majestade fará caso as empregadas não existirem? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. De todo modo, eu não estou pedindo para produzirem algo que possa substituí-las. No máximo, vou apenas descartar isso como um esforço desperdiçado. Porém, existe a possibilidade de que elas possam ter aparecido sem o disfarce de empregada, então minha solicitação provavelmente incluirá os subordinados de Jaldabaoth também. Ah, vale a pena mencionar que ele pode ter usado algum tipo de item especial para dominá-las, então pretendo acrescentar uma condição de que qualquer um dos itens mágicos de Jaldabaoth que não possam ser considerados propriedade do reino sacro serão meus. Pode acontecer que as empregadas que devastaram o seu reino sacro possam acabar se tornando parte do meu reino. Nesse caso, espero contar com o seu esquecimento de seus ressentimentos contra elas, pois elas cairão sob meu domínio. O senhor quer dizer que deseja que perdoemos as pessoas que podem devastar o nosso país? Depois que Remédios retrucou infeliz, o rei feiticeiro encolheu os ombros. Isso é porque não posso ganhar mais nada do reino sacro. Ou será que tem algo mais para me oferecer? Remédios mordeu o lábio, incapaz de responder. Vossa Majestade, a capitã quer dizer que, como forasteiros, será muito difícil convencer as vítimas a esquecer seus ressentimentos. Então simplesmente terão que trabalhar arduamente para convencê-los. O rei feiticeiro disse em uma voz fria e então, apenas diga que as empregadas foram dominadas pela magia do rei feiticeiro e levadas embora. Isso deve acalmar um pouco o ódio deles, não? O que eles vão fazer? Neia pensou quando ouviu o rei feiticeiro falar. Se eles ainda se recusassem a aceitar os termos do rei feiticeiro depois que ele fizera tantas concessões a eles, era muito provável que eles não tivessem nada a mostrar para isso. Claro, esses eram termos extraordinariamente favoráveis para o reino sacro. Se eles não aproveitassem essa oportunidade, a única palavra para descrevê-los seria tolos. Isso seria muito irritante. Permitir que aqueles que devastaram. Vossa Majestade, gritou Gustave interrompendo as palavras de Remédios. Ele disse: por favor, permita-nos discutir isso por um momento. Por favor, nos dê algum tempo. Vocês ainda precisam discutir assuntos depois que ele se comprometeu tanto. Mesmo Neia sentiu que não seria estranho para o rei feiticeiro repreendê-los. Mas, muito bem. No entanto, demorar muito me causará problemas, me movimentar por aí é problemático. Se importa se eu esperar aqui? Neia não pôde deixar de se surpreender com a generosidade do rei feiticeiro. Muito obrigado. Então, vamos discutir rapidamente as coisas. Eu rezo para que o senhor seja paciente, apesar deste desserviço. Tudo bem. Vá e converse. Os dois se levantaram para sair e então voltaram com surpreendente rapidez. Não, eles já haviam chegado à conclusão desde o começo. Perdoe o atraso, Vossa Majestade. Não foi nada, vá em frente e discuta mais. Ou já terminaram? Sim,
nossa conclusão é que vamos respeitar todos os termos de Vossa Majestade. Eu não estou pedindo para que me obedeça. Eu estou simplesmente fazendo uma troca. Bem, isso não importa. Então, creio que nós deveríamos colocar isto por escrito, mas eu não tenho o equipamento necessário e selos. Vamos discutir isso mais tarde. Não se importaria se eu usar a escrita do reino, não é? Há pessoas aqui que podem ler, então não há problema. Então, posso incomodar-lhe em nos apresentar a pessoa que está a par com o Momo. Ah, ele está diante de vocês neste exato momento, em outras palavras, eu. O silêncio encheu a sala mais uma vez, e Neia e os outros não conseguiram falar enquanto olhavam. Depois de piscar várias vezes, seus cérebros finalmente recuperaram a capacidade de funcionar. Vossa Majestade é tão forte quanto o Momo. As palavras de Remédios fizeram Neia congelar no lugar, mas havia um homem que fez um movimento por causa dessas palavras. Por favor, espere um momento, capitã. Há outra coisa que precisamos perguntar a Sua Majestade antes disso. Gustave se virou para o rei feiticeiro. Ah, tudo vai ficar bem se Vossa Majestade deixar sua nação e for para o reino sacro. Eu não sei quanto tempo isso vai levar. Não será um problema. Ao contrário do Momon, eu posso usar magia de teletransporte, contanto que eu possa encontrar sua base, eu posso me mover entre ela e o reino feiticeiro a qualquer momento. Mas, mesmo assim, certamente ter o governante de uma nação em pessoa é muito. Depois de me ouvir, não concluiu que eu iria em pessoa. Eu disse que pretendo derrotar Jaldabaoth e trazer as empregadas sob meu controle, entendeu? Seria muito difícil fazer tudo isso sem sair do reino feiticeiro. Além disso, no que diz respeito à pergunta da Capitã Custódio, eu sou mais forte que o Momo. Então, não deve haver problemas com isso, Gustave. Claro que há problemas com isso. Vossa Majestade. Brincar com essas coisas realmente não ajuda em nada a nossa causa. O vice-capitão apertou seu intestino enquanto gritou isso. Mas não é brincadeira. Ninguém além de mim pode derrotar Jaldabaoth. Além disso, eu vou sozinho. Eu não levarei exército algum. Portanto, eu vim sozinho para discutir o assunto em particular com os senhores. Mas se Vossa Majestade sofrer uma lesão irrecuperável de Jaldabaoth, isso seria muito ruim para o relacionamento entre nosso país e o reino feiticeiro. É como Gustave diz. Vossa Majestade, realmente não há problemas a esse respeito. Nenhum mesmo. Mas, Gustave, eu ainda estou falando. Não me interrompa. Depois de estender a mão para parar Gustave, Remédios fez uma profunda reverência e disse: Então, nós estaremos aos seus cuidados, Vossa Majestade.